Olá! Nesse vídeo iremos falar de um assunto que talvez você já tenha um conhecimento sobre ele. É o escopo de variáveis. Bom, o que é o escopo? Segundo Deitel e Deitel, o escopo de um identificador é a parte do programa em que o identificador pode ser referenciado. No caso das variáveis, o identificador de uma variável é o seu nome. Assim, o escopo, em relação às variáveis, é a parte do programa em que a variável em si ela pode ser usada. Segundo Arsenio e Campos, por escopo pode-se entender as partes de um programa em que uma constante e também variáveis são compreendidas e podem ser utilizadas sem acarretar erros de compilação. Então, o escopo é o local onde uma determinada variável pode ser utilizada, ela pode ser empregada. Bom, lembrando que na linguagem C, para se utilizar uma variável, deve-se declarar antes do seu uso. Assim, o escopo da variável fica em evidência em relação ao ponto de sua declaração. Bom, lembrando que na linguagem C também, o escopo ele pode ser para o programa todo ou para partes do programa, que no caso seriam os blocos de instrução que começam com o abre e fecha chaves. Assim, um escopo é delimitado pelo abrir e fechar chaves dentro de uma função ou dentro de laços de repetição, dentro de comandos de decisão. Bom, então aqui nós temos o escopo, que, para finalizar, segundo Forbelloni e Eberpacher, o escopo ou abrangência de variáveis trata-se da visibilidade destas nos diversos módulos existentes. E aqui os módulos, nós estamos falando em termos das funções, mas nós também podemos falar sobre as bibliotecas, que iremos ver aqui neste vídeo. Lembrando que as variáveis locais são, segundo Puga e Rissetti, as variáveis que podem ser empregadas somente no escopo do algoritmo no qual foram declaradas. Então, as variáveis, elas são declaradas dentro de um bloco de instruções e essas variáveis somente existem e podem ser utilizadas dentro desse bloco a qual elas foram declaradas. E nós temos as variáveis globais, que segundo Puga e Rissetti, são variáveis declaradas no algoritmo principal e podem ser utilizadas por todos os algoritmos hierarquicamente inferiores. Ou seja, se nós declararmos uma variável fora de um bloco de instrução, nós estamos declarando que aquela variável ela possui escopo global. O que significa, então? Que ela pode ser utilizada por todas as funções declaradas ali naquele programa. Bom, então, vamos ver como isso fica em código? Vamos começar com um pequeno exemplo? Bom, considere o seguinte código que está aqui projetado na tela, em que nós temos a função main. A função main ela declara uma variável v1, então na linha 5, nós temos a declaração da variável v1 e a atribuição do valor 10 a essa variável. Bom, na linha 6, nós temos uma instrução de escrever na tela, usando o printf, a qual a mensagem vai ser valor de v1. Aí, entre parênteses, eu escrevi em main, para a gente saber que se refere à função main esse printf. E v1 aqui é o valor da variável, Bom, então, observe que v1 ela está declarada dentro da função main, pois a instrução de declaração está logo após o abre e fecha chaves da função main, quer dizer, logo após o início do bloco de instruções da função main. Bom, se executarmos este código, o resultado vai ser valor de v1 é 10, função main 10, ok? Bom, então é possível acessar
passar essa variável aqui na instrução 6, né, a variável v1, pois ela está definida dentro do escopo da função main, que começa aqui na linha 4 e termina na linha 7. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos considerar que eu quero repetir essa mensagem 3 vezes. Então, eu vou usar uma variável i e um laço for. Né? Então, for i começa com 1, enquanto i for menor ou igual a 3, e mais. Vou criar um bloco de instrução para o nosso for. E para ficar bonito, né, a visualização, eu vou colocar um /n antes de escrever a palavra valor de V1. Antes de escrever a expressão valor de V1. Então veja que aqui nós temos, né, um for dentro, né, da função main. Bom, se nós executarmos, vai exibir 3 vezes a mensagem valor de V1, entre parênteses, em main, é 10. E como a gente não altera o valor dessa variável, é impresso 10 na tela do usuário. Bom, isso porque é possível, né? V1 foi declarada dentro da função main. E a função main, né, com o seu bloco de instruções, começa na linha 4 e termina na linha 9. Logo, a variável V1 ela existe ali dentro do for. Então, nós podemos utilizá-la, né? E o seu valor vai ser possível acessar. Agora, vamos fazer uma brincadeira. E se eu vier aqui e declarar a variável V1 e atribuir um outro valor? Por exemplo, 3. O que você acha que vai acontecer? O programa vai compilar ou não? E se o programa compilar, ele vai imprimir valor de V1 é 3 ou vai imprimir valor de V1 é 10? Então, vamos executar? Então, veja, escreveu que valor de V1 em main é 3. Observe, então, que, embora eu tenha duas declarações de variáveis aqui, né? Com o mesmo nome, com o mesmo identificador, que é o identificador V1, o programa, a linguagem C, me permite criar variáveis que estão em blocos diferentes, né, com o mesmo identificador. Então, para o computador, a variável V1 aqui, que foi declarada na linha 5, ela é diferente da variável V1 declarada na linha 7. Bom, e quando ele precisou acessar o valor, né, aqui no printf, então ele acessou o valor da mais restrita, ou seja, da variável que foi declarada dentro do bloco for, porque o seu valor é o valor 3. Então, observe que a linguagem C permite que a gente coloque, declare, né, variáveis dentro de um mesmo bloco, né, dentro de blocos diferentes, variáveis com o mesmo identificador. Entretanto, na hora de acessar o valor da variável, ele vai utilizar a variável do bloco mais próximo, do bloco interno ali da declaração da variável. Então, observe que aqui nós temos o bloco que começou na linha 6 e terminou na linha 9. E temos o bloco que começou na 4 e termina na 10. Como aqui na linha 8, né, o acesso à variável V1 está acontecendo na linha 8, e a linha 8 está dentro do bloco mais interno, que é o que começou na linha 6 e terminou na linha 9, ele vai utilizar então o valor da variável que está declarada neste bloco. E acontece o seguinte, então vamos fazer uma pequena modificação, né? Valor de V1, né, em for, né? E eu quero também após em main. Então veja, eu coloquei imprime o valor, né, 3 vezes aqui, o valor da variável V1 dentro do for, e terminou o for, eu coloquei para imprimir o valor de V1 também. E o que vai acontecer nesse caso? Vamos executar? Então observe o quê? Que
Como tem duas declarações de variáveis, né? Então a variável v1 declarada no bloco principal da função main, né? Ela é diferente da variável v1 declarada no bloco do for. Como o printf, que escreve na tela valor de v1 em for, está dentro do bloco que declara o for, ele vai estar utilizando então a variável v1 declarada no bloco de instruções de for. Bom, e agora, na linha 10, em que ele vai escrever na tela do usuário valor de v1 em main, ele vai utilizar a variável v1 que foi declarada na função main. Porque a partir de agora, né, ele está no conjunto de blocos de instruções da função main, ou seja, ele não vai ter acesso à variável localmente declarada dentro do for. Interessante, né? E temos que tomar um pouco de cuidado. Então, embora a linguagem C nos permita declarar variáveis com o mesmo identificador estando em blocos diferentes, nós temos que tomar muito cuidado para não nos confundir como programadores. Então, o melhor é evitar que nós usemos, né, a mesma variável ali dentro de um bloco, o mesmo identificador de variável dentro de um bloco de instruções. Bom, e agora vamos fazer uma outra brincadeira. E se eu fazer o seguinte? Bom, veja que agora eu estou dentro do mesmo bloco. Né? E eu tenho duas variáveis com o mesmo identificador, V1 e V1. O que vai acontecer? Vai dar um erro de execução. Por quê? Porque nós estamos declarando a mesma variável, né? Um identificador para a mesma variável dentro do bloco. Né? E se eu pegar aqui até mesmo mudar, né, de int, por exemplo, para double e executar, vocês vão ver que ele não vai me deixar. Ele vai falar, olha, conflito aqui da V1, porque a V1 já foi declarada anteriormente. Né? Então, no mesmo bloco de instruções, né, aqui considerando o bloco de instruções, eu não posso ter duas variáveis que tenham o mesmo identificador. Mas eu posso ter em blocos diferentes, mesmo que seja um bloco mais interno, duas variáveis com o mesmo identificador. Então, agora vamos fazer a seguinte brincadeira. Né? Vamos retornar ao que estava no início, né? E vamos colocar para que imprima 3 vezes numa função. Vou chamar de função imprimir. Então veja aqui, a função imprimir, ela vai imprimir 3 vezes o valor de V1, tá? Vou colocar aqui valor de V1 em imprimir, e vai imprimir o valor então, que está na variável V1. Observe que a variável V1, então, ela foi declarada na função main. Okay? E depois de exibir na tela do usuário o valor dela na função main, eu vou chamar a função imprimir. A chamada da função imprimir vai desviar, né, a execução do programa para a linha que define a função imprimir. Então, aqui vai para a linha 3 e vai executar, então, o bloco de instruções, aqui começa na linha 3 e termina na linha 8, e vai fazer, então, a execução dessas instruções, que basicamente é imprimir na tela do usuário 3 vezes o valor da variável V1. Bom, aqui, observe que V1 ela está declarada dentro do for. Né? Então, nós temos a declaração de uma variável dentro do for, né? E dentro da função main. E se nós executarmos, o que vai acontecer? Né? Aqui está reclamando, olha, a variável i, ela não está declarada dentro do escopo da função imprimir. Veja que ela foi declarada na função main. Embora a função main tenha a chamada função imprimir, imprimir não tem acesso a essa declaração dessa variável. Então, nós temos que declarar essa variável aqui. Eu vou colocar aqui int i. Bom, então, agora observe que
eu tenho a variável e vou tirar da main, tá? A variável i dentro da função imprimir, tá? E essa vai fazer com que imprima 3 vezes o valor da variável v1. Então, veja. Começando pela função main, né? Vai declarar a variável v1, então ele vai reservar um espaço de memória para v1, vai atribuir o identificador v1 a esse espaço de memória e atribuir o valor 10 ao conteúdo da memória. Bom, e vai então executar o printf, que imprime na tela do usuário a mensagem valor de v1 em main, e aí imprime o valor 10. E ele vai chamar a função imprimir. A função imprimir, então, vai fazer o quê? Declara a variável i, por meio dela vai fazer 3 vezes, né? Porque eu estou aqui fazendo 1 i menor ou igual a 3, e a cada vez que executar o bloco de instruções do for, ele soma mais 1 ao i. Ele declarou a variável v1 igual a 3, né? E vai imprimir o valor da variável v1. E aí, então, o valor é 3. Então, vai imprimir 3 vezes. O valor de v1 em imprimir, 3. Bom, então, aqui, embora você perceba, né, que tenha a declaração da variável v1 na main, nós temos a declaração da variável v1 dentro da função imprimir, dentro do for da função imprimir. E, embora essas funções possuam, essas variáveis possuam o mesmo identificador, que aqui no caso é v1, são variáveis diferentes. Deve estar se perguntando, mas professor, e se eu tirar do for e colocar a declaração de v1 junto com o i? Vamos fazer isso? v1, tá bom? Eu posso até atribuir separadamente, não precisa atribuir realmente na declaração da variável. Ok? Então veja que a função imprimir, ela possui uma variável chamada com identificador v1. A função main também possui uma variável com identificador v1. Entretanto, são duas variáveis distintas, embora tenha o mesmo identificador. Vamos executar? Então veja que o resultado, né, dentro da função main, o valor de v1 é 10, porque é uma variável. E dentro da função imprimir é 3, porque é outra variável. Então, aqui nós temos variáveis que estão definidas dentro de um bloco de instruções. A essas variáveis, nós declaramos chamadas de variáveis locais, ou seja, elas existem, né? Possuem valor, né? E você pode utilizar o identificador dela dentro daquele escopo a qual ela foi declarada. Lembrando que o escopo na linguagem C começa com o abre-chaves e termina com o fecha-chaves. Uma outra possibilidade que nós podemos fazer é ter uma variável que é declarada e utilizada por todas as funções dentro deste arquivo. A este tipo de variável nós chamamos de variável global. E a variável global ela pode ser acessada por qualquer parte das funções, né? Em qualquer momento ali durante a execução do meu programa. Então vamos pegar aqui, por exemplo, v1, né? Então int v1. Veja que eu declarei v1 fora dos blocos de instruções, né? Então aqui, ó, está no mesmo nível que onde declaramos as funções. Então aqui nós temos uma variável global. Bom, já que nós temos uma variável global, eu vou apagar a declaração dessas variáveis, tá? E vou deixar apenas a atribuição de valores. Inicialmente, só a atribuição de valores aqui na função main. Bom, veja que eu apaguei a declaração, mas essa variável já foi declarada. Eu já falei para o computador que eu vou estar utilizando uma variável cujo identificador se chama v1. Tá? Então, ele já sabe que v1, inclusive, é do tipo inteiro. Então, ele sabe que essa variável já foi declarada e então o nosso programa vai poder ser executado. E vejamos o que vai acontecer. Então, aqui, ó, durante a função main, né, quando começa a execução do programa, então ele já criou o espaço necessário para essa variável, então ele já criou a variável v1, ele vai pegar o valor 10 e atribuir ao valor de v1. E em seguida, na linha 16, ele vai escrever na tela do usuário o valor de v1 em main e o valor de v1, que é 10.
ok? Que é o valor que a gente atribuiu aqui. E ele vai chamar a função imprimir. Bom, na função imprimir, ele vai imprimir 3 vezes a mensagem valor de V1 em imprimir e o valor de V1. Veja que o valor de V1 aqui, essa variável, é a variável que foi declarada globalmente, então fora das funções, fora de um bloco de instruções. Então, essa variável é global. E a função imprimir, então, vai ter acesso ao valor dessa variável, que aí, no caso, é 10. Né? Então, veja que agora é a mesma variável que a função main e a função imprimir estão acessando. Vamos verificar se isso é verdade? Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos atribuir a imprimir, né, dentro da função imprimir, vamos atribuir o valor 3 a V1. E vamos alterar aqui, colocar mais um printf depois da chamada do imprimir. Bom, se nós consideramos que é a mesma variável, porque ela é variável global, então, neste momento aqui da linha 16, vai imprimir valor de V1 em main é 10. Aí ele vai chamar a função imprimir. A função imprimir vai alterar o valor de V1, né, para 3. Então, ele vai imprimir 3 vezes na tela do usuário. Valor de V1 em imprimir 3. Então, vai escrever essa mensagem na tela. Encerrando a função imprimir, ele vai voltar para a linha conseguinte à chamada da função. E vai imprimir, então, na tela. Valor de V1 em main é... Qual valor você acha que vai ser? Número 3, né? Porque ele alterou o conteúdo dessa variável. Vamos verificar? Então, veja, olha. No início, na linha 16, o valor da variável era 10. Depois, né, com a atribuição na linha 7 aqui, foi impresso 3 vezes, né, que o valor imprimir é 3. E depois, o valor de V1 aqui é 3, porque ele alterou o valor da variável global. Então, ao executar a linha 18, ele vai escrever valor de V1 em main é 3. Agora, vamos lá, né? Então, você começou a entender. Variáveis locais, elas possuem escopo delimitado, que é o escopo definido entre o abre e o fecha chaves, o bloco de instruções, a definição do bloco de instruções, e ela é válida também para todos os blocos de instruções internos àquele bloco de instrução. E nós temos as variáveis globais, que elas são válidas a todo o momento da execução do nosso programa. Temos o caso também de que nós não podemos ter dentro do mesmo bloco de instrução, né, ali sem considerar as internas, né, dentro do bloco de instrução, nós não podemos ter duas variáveis com o mesmo identificador. Mas nós podemos ter uma declaração de uma variável com o mesmo identificador de uma outra variável que foi declarada em um bloco de instruções anterior. Então veja só que interessante. E também podemos levar a gente à confusão. Vamos a mais um exemplo? Considere agora que aqui eu estou declarando a variável V1. Então, dentro da função imprimir, eu não vou usar a variável V1 que foi declarada como global. Eu vou estar declarando V1. Né? Então, na linha 7, eu coloquei a declaração de V1. Como que agora vai ficar a impressão na tela? Vamos ver? Então, veja, ele vai começar pela função main, né? E vai imprimir valor de V1 em main é 10, né? Porque eu atribuí 10. E vai chamar a função imprimir. Na função imprimir, ele declarou V1. Então, quando for utilizar V1 dentro da função imprimir, vai estar se referindo a essa variável local. Né? E aí, então, na hora que eu chamo printf valor de V1 em imprimir, é 3. Então, veja que ele imprimiu 3 vezes, porque tem um for, né? Imprimiu o valor 3. Então, isso significa o quê? Que o computador ele vai dar preferência às variáveis, de última vez, né, instanciadas internamente, criadas mais internamente. Então, aqui nesse caso, foi a V1 declarada aqui dentro da função imprimir. Né? E depois de encerrado a função imprimir, ele volta para a função main. Mas veja que essa variável V1 não é igual a essa variável V1 que é global. Então, veja que ele imprime ao final, valor de V1 em main é 10, que é o valor da variável V1
global, né? Então aí a gente tem que estar sempre observando o contexto em que uma variável foi criada para então identificar qual vai ser, né, a variável correta a ser utilizada ali na instrução. Então, nós temos dois tipos de variáveis até agora. A variável local, que é declarada dentro de um bloco de instruções, e a variável global, que é declarada fora de um bloco de instruções. Bom, nós podemos, dentro da biblioteca, criarmos nossas próprias funções. Vamos a um exemplo? Então, eu vou criar aqui a minha biblioteca e vou chamar ela de teste.teste, né? Então, vou criar o arquivo .h, que é o header, e o arquivo com o código da implementação das funções. Okay? Bom, vamos fazer um primeiro teste, ok? Vamos pegar essa variável global aqui e vamos declarar ela dentro do arquivo .c da nossa biblioteca. Okay? Bom, e aí, o que vocês acham que vai acontecer? Vai acontecer um erro de compilação? A variável vai ser declarada? Veja, tem mais um detalhe, né? Vamos incluir a nossa biblioteca. Então, include, entre aspas, porque a biblioteca criada por nós, né? E o código está no mesma pasta, no mesmo diretório, né? Que o main, né? Então, o que vai acontecer? Vai compilar? Se compilar, qual que vai ser o escopo da variável v1? Vai ser global? Né? Então, vamos testar? Então, aqui, vou executar. Então, veja, olha, ele está reclamando aqui que na linha 14, que é a linha 14 aqui da função main, não tem a variável v1 declarada. E por que isso acontece? Porque como eu declarei a variável v1 dentro desse arquivo, essa variável somente é válida aqui internamente. Ok? Bom, então vamos mais um teste aqui. Vamos criar uma função, né? Ou uma função imprimir 2. Tá? Então, imprimir, melhor ainda, imprimir teste, para ficar mais claro para a gente que está dentro da nossa instrução de teste. Tá? Bom, e vou escrever apenas uma vez. Então, dentro da nossa biblioteca teste, vai ter uma função chamada imprimir teste, né? Então, o valor de V1 em imprimir teste, V1. Ok? Bom, como aqui está dando erro, né? Eu vou, então, arrumar isso daqui, colocando que a variável V1 seja interna aqui. E aí, então, o nosso programa vai ser compilado. Bom, além disso, né, como a gente criou uma nova função aqui, eu vou estar dispondo ela no cabeçalho da biblioteca, para que, então, a função seja acessível por outras, tá? E aqui, então, eu vou chamar, ao final da função main, eu vou estar chamando a função criada. Então, veja que nós temos a v1 de main, a variável v1 do imprimir e a variável v1, que é da biblioteca teste. Né? Vamos atribuir um valor aqui também, então vamos colocar 15 ao valor da variável v1 da biblioteca teste. Agora, vamos ver quais são as mensagens a serem exibidas. Bom, ele vai imprimir valor de V1 em main com o número 10. Aí ele vai chamar o imprimir. O imprimir, né, como tem uma variável V1 declarada aqui em imprimir, vai escrever valor de V1 imprimir é 3 e vai escrever 3 vezes. Depois, ele vai voltar aqui, valor de V1 em main é 10, porque ele vai estar utilizando o valor dessa variável, né, a variável declarada na função main. Né? E depois ele vai chamar imprimir teste. E qual vai ser o valor de V1? Vamos executar? Então veja, né? Ele colocou aqui valor de V1 em main é 10, valor de V1 em imprimir é 3, valor de V1 em main é 10, né? E por último, aqui valor de V1 em imprimir teste é 15. Por quê? Porque, né, dentro do arquivo da biblioteca, então a gente tem a questão aí também da global ser por arquivo. Né? Veja que ela não está declarada dentro de um escopo, né, dentro de um bloco de instruções. Então, ela é V1, ela é global dentro deste arquivo aqui. Então, eu tenho que
aqui valor de V1 em imprimir teste vale 15. Bom, agora você deve estar se perguntando, professor, já que a V1 foi declarada global de teste.c, eu posso utilizá-la dentro da função main? Vamos fazer esse teste? Então, eu vou apagar aqui a declaração da função main local dentro de main, né? E vou deixar o identificador V1. Observe que V1 foi declarada, né, em escopo global aqui no teste.c. Okay? E vou executar a compilação. O que vai acontecer? Um erro de compilação. Por quê? Né? A nossa função main.c ela não enxerga o conteúdo do arquivo da biblioteca .c, apenas o conteúdo da .h, durante o momento da compilação. Então, com isso, ele não vai conseguir identificar as variáveis que foram declaradas aqui. Isso parcialmente, porque se eu declarar a variável com o mesmo nome aqui, então vou colocar agora aqui, olha, veja que em teste C nós temos uma variável global V1 e em main.c nós também temos uma variável global V1. Se eu executar, veja que vai dar um erro durante o processo de criação do arquivo executável. Né? Então, não ocorre um erro de compilação, mas ocorre um erro de linkagem, né? Porque ele vai estar pegando os programas depois de verificados pelo compilador e traduzir isso em linguagem de máquina. Neste momento, ele encontra o problema de ter duas variáveis globais aqui com o mesmo nome, mas em momentos diferentes. Então veja, se nós não podemos ter variáveis globais com o mesmo nome, né, porque com erro de linkagem, nós temos que tomar um pouco de cuidado com o uso delas. Embora há alguns mecanismos na linguagem C para minimizar este impacto. Quando nós queremos utilizar uma variável, né, que foi declarada em outro ponto do nosso programa como uma variável global, nós podemos usar então o termo extern. Okay? Então, aqui eu estou dizendo que a variável V1 ela foi declarada de maneira externa, né? Está numa outra biblioteca externa a este arquivo. E aí, se eu executo, veja que o valor da variável V1, que aqui nós declaramos como 15, ele foi, então, impresso na tela do usuário. O valor de V1 em main é 15. Inclusive, eu posso até alterar o valor da variável. Então, vou colocar aqui V1 igual a 10. Vamos executar. E aí, veja que o valor dessa variável global V1 é 10. E aqui, como foi declarada como extern, quer dizer que essa variável já foi declarada em um outro lugar. Essa é uma outra forma. Né? E caso, né, que é bom a gente tomar um pouco de cuidado aí, então, usar variáveis globais de tal forma que a gente possibilite que as pessoas que vão usar a nossa biblioteca saibam sobre as variáveis globais para que não haja conflito de identificadores. Então, fica aí o aprendizado do exercício que a gente fez agora. E quando eu quero que uma variável que é da biblioteca, uma variável global da biblioteca, ela seja acessível por outras funções, ou melhor, é declarada no header. Então, vamos lá? Então, eu quero aqui, ó, no teste H, né, eu quero declarar uma variável global chamada V1. Né? E aí, então, este V1 aqui, ele vai ser acessível tanto pela nossa função, pela nossa arquivo principal, né, porque ele está incluindo o teste.h, quanto também pelo teste.c, porque ele vai incluir também o .h. Então, vamos executar para ver. Então, veja que aqui agora, né, essa variável V1 aqui, ela está sendo acessível, né, pela main e pela teste.c. E isso, né, o seu valor atribuído aqui foi atribuído durante o momento da main. Tá? Então, isso possibilita com que a gente crie variáveis globais que sejam identificáveis, acessíveis tanto pela biblioteca quanto fora da biblioteca, que aqui no caso foi acessada pela
main.c. Após toda essa discussão sobre variáveis, né, você deve estar se perguntando, mas professor, como melhor escolher se uma variável é local ou global? Por exemplo, a variável i, eu usei ela em diversas funções. Não seria melhor deixar i como global? Bom, se a gente for pensar em termos de declaração, possivelmente. Entretanto, é importante salientar que o tem que ser considerado o valor daquela variável é pertinente a qual escopo do programa, a qual parte do programa. A variável i é uma variável auxiliar, né? E ela tem um escopo geralmente limitado, como por exemplo dentro de um laço for ou de um while. E depois que esse laço acaba, ela não tem mais significado. Então, ela não precisa mais ser utilizada. Então, o melhor é sempre utilizar variáveis com um escopo mais restrito, ou seja, utilizar variáveis globais. E, quando for muito caso que você precisar trabalhar com o desempenho para ficar evitando a passagem de parâmetros, aí sim nós trabalhamos com variáveis globais. Bom, espero que vocês tenham compreendido a diferença dos escopos das variáveis, a questão da declaração das variáveis, né? A possibilidade de declarar variáveis, né, com o mesmo identificador, entretanto em escopos diferentes, e quando um determinado valor é válido em qual escopo. Agora vamos praticar com exercícios?